Continuando a leitura, outro subtítulo. Quando você se sente inteligente? Quando é perfeito ou quando está aprendendo? Há coisas mais sérias a dizer, pois no mindset fixo não basta simplesmente ter êxito, não basta parecer inteligente e talentoso. É preciso ser praticamente perfeito e é preciso ser perfeito logo de saída. Perguntamos a várias pessoas, desde crianças do ensino fundamental até jovens, em que circunstância você se sente inteligente? As diferenças foram marcantes. As pessoas de mindset fixos disseram: quando não cometo erros, quando termino uma tarefa rapidamente e ela fica perfeita, quando alguma coisa é fácil para mim, mas outras pessoas não conseguem fazê-la. A questão é ser perfeito imediatamente. Mas as de mindset de crescimento disseram: quando é realmente difícil e me esforço e realizo algo que não conseguia fazer antes, ou quando me dedico a alguma coisa por bastante tempo e começo a entendê-la. Para eles, não se trata de perfeição imediata, trata-se de adquirir um conhecimento ao longo de certo tempo, enfrentar um desafio e progredir. Outro subtítulo. Se você possui aptidões, para que precisa aprender? Na verdade, indivíduos de mindset fixo acreditam que a aptidão se revelará por si só, antes que ocorra qualquer aprendizado. Afinal, se você tiver aptidão, ela existe em você. Se não a tiver, ela não existe. Vejo isso o tempo todo. Meu departamento na Colômbia recebia 6 novos estudantes de graduação a cada ano, entre os candidatos que vinham de todas as partes do mundo. Todos apresentavam notas extraordinárias nas provas e traziam recomendações entusiásticas de eminentes eruditos. Além disso, eram cobiçados pelas principais escolas de graduação. Bastava um dia para que alguns se sentissem completos impostores. Ontem eram gênios, hoje são fracassados. Eis o que ocorre. Eles olham os professores e sua longa lista de publicações. Oh, meu Deus, não consigo fazer isso. Olho os alunos mais adiantados que escrevem artigos para publicação e fazem solicitações de bolsas. Oh, meu Deus, não consigo fazer isso. Sabem fazer as provas e ganhar notas altas, mas não sabem fazer aquilo ainda. Esquecem-se do ainda. Não será para isso que serve a escola? Para ensinar? Eles estão ali para aprender como fazer aquilo, e não porque já sabem tudo. Eu me pergunto se não teria sido isso que aconteceu a Janet Cook e a Stephen Glass. Ambos eram jovens repórteres que dispararam ao topo com artigos falsos. Janet Cook ganhou o prêmio Pulitzer por seus artigos no Washington Post sobre um menino de 8 anos viciado em drogas. O menino não existia e o prêmio foi mais tarde revogado. Stephen Glass foi o menino prodígio do The New Republic, que parecia dispor de fontes e reportagens com as quais os jornalistas costumam sonhar. As fontes não existiam e as histórias não eram verdadeiras. Teriam ambos necessitado se mostrar imediatamente perfeitos? Teriam achado que reconhecer a ignorância ou os desacreditaria diante dos colegas? Teriam pensado que deveriam sentir-se já como repórteres calejados antes se dessem ao trabalho de aprender como fazer? Éramos estrelas precoces, escreveu Stephen Glass, e era isso que importava. O público considerou-os desonestos e o que comentaram foi desonestidade. O que cometeram foi desonestidade. Mas eu os vejo como jovens talentosos, jovens desesperados, que sucumbiram à pressão do mindset fixo. Na década de 1960, havia um ditado que dizia: vir a ser é melhor do que ser. O mindset fixo não permite às pessoas o luxo de vir a ser. Precisam ser logo. Outro subtítulo.
uma nota na prova é eterna. Examinemos mais de perto por que no mindset fixo é tão importante ser imediatamente perfeito. É porque uma prova, uma só avaliação, pode representar uma medida para todo o sempre. Há 20 anos, aos 5 anos de idade, Loreta veio com a família para os Estados Unidos. Poucos dias depois, a mãe a levou à sua nova escola, onde prontamente a submeteram a um teste. Quase imediatamente, a menina se viu em sua classe no jardim de infância, mas não na das águias, a classe da elite do jardim. O tempo passou, no entanto, e Loreta foi transferida para as águias, permanecendo com o mesmo grupo de alunos até o final do ensino médio e colecionando um monte de prêmios escolares ao longo do curso. No entanto, nunca se sentiu parte do grupo. Convencera-se de que aquele primeiro teste havia diagnosticado sua capacidade imutável e determinara que ela não era uma verdadeira águia. O fato de ter somente 5 anos de idade e ter acabado de passar para uma mudança radical para outro país não importava. Nem o fato de que talvez durante algum tempo não houvesse espaço para novos alunos na classe das águias. Ou talvez a escola tivesse achado que para ela seria uma transição mais fácil se começasse numa classe menos exigente. Havia muitas formas de compreender o que acontecera e o que aquilo significava. Infelizmente, ela escolheu a interpretação equivocada. Porque no mundo do mindset fixo não há maneira de se tornar águia. Se fosse verdadeiramente uma águia, uma das águias teria passado no teste, sendo reconhecida imediatamente como digna de ir para aquela classe. O caso de Loreta é raro. Ou esse tipo de raciocínio é mais comum do que imaginamos? Para descobrir isso, mostramos a alunos da 5ª série uma caixa de papelão fechada e dissemos que dentro dela havia um teste. Esse teste, prosseguimos, era destinado a medir uma importante aptidão escolar. Não demos outras informações. Em seguida, fizemos perguntas sobre o teste. Primeiro, queríamos ter certeza de que nossas informações tinham sido aceitas. E para isso perguntamos: até que ponto vocês acham que esse teste mede uma aptidão escolar importante? Todas as crianças haviam acreditado em nossa palavra. Em seguida perguntamos: vocês acham que esse teste mede a inteligência de vocês? E depois: acham que esse teste mede a inteligência futura de vocês quando crescerem? Os alunos de mindset de crescimento haviam aceitado a nossa palavra de que o teste media uma aptidão importante, mas não acharam que medisse a inteligência deles. E certamente não acharam que o teste lhes pudesse informar qual seria sua inteligência quando crescessem. Na verdade, um deles replicou: que nada, nenhum teste seria capaz de medir isso. Mas os alunos de mindset fixo não apenas acreditaram que o teste seria capaz de aferir uma aptidão importante. Acreditaram também, com a mesma convicção, que poderiam medir sua inteligência e a inteligência que teriam quando crescessem. Eles conferiram a um teste a capacidade de medir sua inteligência mais básica, naquele momento e para sempre. Deram ao teste o poder de definir quem eram e quem seriam. É por isso que cada êxito é tão importante. Continuo no próximo vídeo.